Vou passar agora, porque quem vai complementar essa exposição agora vai ser o professor Cláudio Scria, que vai falar da perspectiva da mineração inclusiva. Professor Cláudio, por favor. Ok. Bem, uma boa noite para todas e todos. Meu nome é Cláudio Scria, sou professor aposentado do Instituto de Geociências da UFMG e professor voluntário da Faculdade de Educação, também da UFMG. Eu agradeço o convite do Rossandro para participar desta live e cumprimento os colegas dessa bancada virtual. Silvia, Simone, Beirão e Itamar. Assisti e participei de outras lives sobre o tema e tentarei contribuir com informações e experiências nessa conversa. Em 2011, foi publicado pelo Ministério de Minas e Energia o Plano Nacional de Mineração 2030. Esse plano, entendo eu, foi fundamental para as políticas minerais do governo Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. E ainda, me parece, considero ele extremamente atual. Ele é composto por 3 diretrizes para a mineração no Brasil. A primeira diretriz tem a ver com governança pública eficaz para promover o uso dos bens minerais extraídos no país. E que isso seja no interesse nacional, conforme, inclusive, está na Constituição nossa de 1988. A segunda diretriz é a agregação de valor e adensamento de conhecimento em todas as etapas do setor mineral. E a terceira diretriz, sustentabilidade em todas as etapas da cadeia produtiva mineral. Essas diretrizes foram resultado de muitas reuniões, seminários, discussões com todos os segmentos do setor, seja trabalhadores, comunidades, empresários, governo, porque todos têm a ver com essas questões que me parece que continuam extremamente atuais e vou procurar fazer essa minha apresentação tendo essas diretrizes como referência. Ao se falar da atividade mineral do Vale de Jequitinhonha, é interessante que, às vezes, os profissionais que tratam atualmente dessa questão do Jequitinhonha não conhecem e não percebem que o Vale de Jequitinhonha, ele há muitos e muitos anos é conhecido internacionalmente e nacionalmente por suas gemas. As gemas sempre foram o grande trunfo do Vale de Jequitinhonha. E estão expostas em praticamente todos os museus de mineralogia, de geociência, história natural do mundo. E são gemas extraídas por esses tais de garimpeiros. E todas as pessoas que estão nos assistindo, desculpa, não cumprimentei os assistentes, né, os que estão participando também dessa live, são conhecidos por todos, em particular no alto, no médio Jequitinhonha, pelo Jequitinhonha, né? São essas pessoas que aí estão, esses trabalhadores que aí estão. Quanto aos estudos sobre o Vale de Jequitinhonha, estudos econômicos, sociais, políticos, culturais, são muitos estudos. E são de altíssima qualidade, são muitos estudos. E que entram também nessa área das geociências, seja geologia, engenharia de minas, metalurgia mesmo, e aí eu acredito que o Itamar, no histórico do curso dele, deve ter estudado alguma coisa da chegada de Echeveg, e a primeira siderúrgica brasileira lá no Cerro, e vai por aí. Então, o Vale, além desse aspecto das gemas, ele trouxe também um conhecimento muito grande para a geologia brasileira. E aí eu vou destacar alguns que me parecem importantes para que as pessoas conheçam.
Um são as pesquisas realizadas no âmbito do Polo Jequitinhonha, que desde 1990 desenvolve trabalhos com pesquisadores, professores, mestrandos, doutorandos e diversos trabalhos que ainda estão presentes, estão em arquivos, estão em bibliotecas, que é o do Polo Jequitinhonha. Além da UFMG, a UFOP e outras universidades. Destaco também os projetos e estudos da Fundação João Pinheiro, IGA, CETEP e outros órgãos estaduais. E importante para fechar essa parte mais dos aspectos do que é da base de conhecimento que existe no Vale do Jequitinhonha, são as discussões e conclusões do Fórum Regional do Médio e Baixo Jequitinhonha. Parece, eu reli, eu já tinha lido alguns meses atrás, quando estive participando de algumas atividades na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e reli agora. É de grande qualidade ao trazer os conflitos, as demandas, e são questões que são importantes ao se debater, discutir uma determinada região, um território. E além, nesse momento, é fundamental, qualquer um que queira conhecer bem o Jequitinhonha, não deixe de procurar os trabalhos, as pesquisas e os professores e pesquisadores do Instituto Federal, que está em Araçuaí, e aqueles professores da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Essa inteligência no Vale, ela tem que ser destacada, ela tem que ser muito prestigiada para que se consiga realmente realizar essa tal da sustentabilidade. Ela se dá também por essa integração com essa capacidade de formar profissionais da área. No Médio Jequitinhonha, além das gemas, se destacam os minerais industriais, como quartzo, feldspato, micas e vários outros. As lindas rochas ornamentais, que também são extraídas na região, e, no nosso caso, desta live, as ocorrências jazidas em minerais de lítio, o que estamos conversando. Que é a petalita, a molibdenita e a lepidolita, que linda mica rosa, né? São as lepidolitas. Para quem conhece, né, deveria visitar, né, essas ocorrências para conhecer esses minerais tão bonitos. Bem, no caso do lítio, nós temos, trabalhando na região, a Companhia Brasileira de Lítio, a CBL. Iniciou a produção em 1991 e domina a cadeia de minério concentrado, até os compostos concentrados de spodumênio, carbonato e óleos de dióxido de lítio. É extremamente importante isso. Tem que se dar um valor à CBL no sentido dessa agregação de valor. Eles estão fazendo essa agregação de valor, a CBL, e servindo ao mercado doméstico de uma forma extremamente importante. Eles produzem materiais, eu acredito que todos, né, depois eu vou levantar alguns aspectos, e a própria CBL e as outras empresas que ali existem, tem que ter outros tipos também de visões, de atividades. Mas a CBL desenvolve um trabalho extremamente interessante. E, em 1918, ela teve essa associação com a Codenge, que comprou 1/3 da CBL. A Codenge é uma empresa estatal do estado de Minas Gerais, né, que, então, está com essa parceria, essa sociedade com a CBL. E que é uma sociedade que, sem dúvida, pode trazer também alguns aspectos positivos. Temos também, nesse momento, inclusive crescendo, a Sigma, que em 2014 adquiriu os direitos minerários da Arqueana Minérios e Metais, velha conhecida de todos os geólogos profissionais que andaram pelo Jequitinhonha. E tem apresentado propostas de investimentos na lavra, beneficiamento e transporte de minérios para exportação.
A Sigma é uma empresa que, com todos os seus, conseguiu financiamentos para desenvolver suas atividades, tem que ser apoiada e, sem dúvida alguma, tem que ser também incentivada no sentido de agregações de valor, além do beneficiamento que já está previsto desenvolver. Tem colocado algumas vezes, tenho visto, essas questões, inclusive o lítio hoje, com toda essa possibilidade de comércio do lítio, a Sigma também está levando outras possibilidades de agregação. Mas ainda, pelo menos até onde eu conheço, não apresentou nada de concreto. Em Araçuaí e Tinga se encontram, nesse momento, 17 concessões de lavra e dezenas de alvarás de pesquisa e requerimentos de pesquisa mineral, segundo o Sigma em 2019. Para os que não conhecem, vão saber. Os bens minerais, eles pertencem à União, eles são da União, mas são concedidos para empresas. E essa região está toda coberta. Se você olhar os direitos minerais ali, está tudo coberto, seja por requerimentos, por alvarás ou por concessões de lavra, dessas empresas e várias outras que, me parece, são importantes por apresentar interesse em desenvolver atividades ali, desde o requerimento. E aí, pegando a questão da economia circular, considero positivo essa questão da economia circular, que tem sido debatida, discutida em muitos lugares. Ela articula os famosos 3 R's: redução, reuso e reciclagem dos materiais, com outros posicionamentos internacionais quanto aos cuidados ambientais e à sustentabilidade. Entendo eu, é uma excelente ferramenta para o empresariado investir também na sustentabilidade e serve como uma oportunidade de manter ou até ampliar os seus lucros. É uma boa oportunidade que o empresariado, as grandes empresas e outras empresas têm desenvolvido, e isso, sem dúvida nenhuma, é positivo. Quanto à cadeia do conhecimento, os pegmatitos litíferos, eu gostaria só de destacar que os pegmatitos são como um shopping center de minerais. São muitos os bens minerais que ali tem. Qualquer profissional da área poderia citar 10, 12, 15 bens minerais que ali existem. E eles são objeto de muitos estudos. Eu gostaria, nesse momento, de fazer um destaque, o Beirão com certeza conhece também, de uma pessoa que é em memória, já faleceu, o professor do Geociências da UFMG, José Marcos Correia Neves. Português de nascimento, dedicou a vida no estudo de geologia do Brasil e se especializou, ele já chegou procurando os pegmatitos. Foi um especialista em pegmatitos. E deixou vários herdeiros profissionais das geociências, também excelentes profissionais, estudantes, pegmatitos, no Vale de Jequitinhonha, no Brasil e pelo mundo afora. Bem, o lítio foi considerado também no Plano Nacional de Mineração 2030 como um mineral do futuro. E essa consideração dele como mineral do futuro é entendendo a importância dele do ponto de vista do uso desse bem mineral, como se fala, o petróleo branco, combustível verde, ou o que seja, como possibilidade para as baterias elétricas e tal. E essa oportunidade enquanto possibilidade de desenvolver pesquisas tecnológicas no Brasil, de não sermos só os exportadores de bens minerais, como somos de tantos outros minérios. E também esses bens minerais do futuro de não sermos só exportadores para outros fazerem, mas nós também desenvolvemos nas nossas universidades desenvolvimentos tecnológicos que permitam nós também estarmos no futuro das tecnologias, e não só vendendo o minério para os outros estarem no futuro. Bem, nós considerarmos o lítio como mineral do futuro permitiu priorizar uma série de ações pelo Ministério de Energia, pelo Ciência e Tecnologia e outros ministérios e órgãos. E gostaria de destacar tanto a CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, e o CETEM, que está aí
a Silvia, a nossa Silvia, que, além de desenvolver uma série de trabalhos, lideraram dezenas de estudos e pesquisas sobre aproveitamento. Tá? E tem uma série de trabalhos que são extremamente importantes, não vou detalhar agora, que é pelo tempo. São dezenas de pesquisas de professores, mestrandos e doutorandos sobre os pegmatitos e seus lineares. E pode ter certeza, a grande parcela dessas pesquisas, ou 100% delas, ou quase 100%, feitas por universidades e institutos federais públicos. E como se deve defender essa universidade pública no Brasil. Bem, esses recursos públicos, que eu citei desde o Plano Nacional de Mineração, eles conseguiram contribuir para se conhecer bem esses pegmatitos e servir como incentivo para investimentos no Brasil. E, aliás, os incentivos que também têm a ver com os baixos salários do Brasil, com os baixos tributos que nós pagamos. Para o lítio, por exemplo, uma alçária se cobra 5% de royalties para o lítio, o Brasil é 2%. São incentivos. E são questões que o Congresso Nacional teria que resolver, e não é uma live dessa. Eu só estou levantando aspectos que são importantes. Estou já quase terminando. Quanto à mineração sustentável dos minérios de lítio associados no Vale de Jequitinhonha, eu entendo que deve-se sempre perguntar, é sustentável para quem? Deve servir às empresas, aos requerentes, aos investidores, às comunidades, ao país. Articular esses interesses não é fácil, mas é necessário. Estou levantando esses aspectos que pode parecer algo radical. Não, não é. A contribuição de todos é necessária, mas cada um tem que saber até onde vai o seu interesse. É óbvio e é correto que para o investidor é um investimento de capital, senão ele tira daqui e põe em outro lugar. Para a comunidade, é a sua vida, é a sua alimentação, é o seu respirar. Para os governos municipais, é o tributo que chega. Cada um tem seus interesses. E como articular esses interesses e não tentar se iludir ou iludir os outros. Isso é sempre muito importante. Ao sentar na mesa, discutir, como Silvia. A Silvia levantou isso no final da sua fala. Ela falou sentar na mesa e debater os diferentes interesses que são distintos. Não adianta se querer dizer que são iguais. Não são. São distintos, mas tem que tentar entendimento. Bem, entendo como fundamental para a sustentabilidade da mineração no Jequitinhonha uma notícia que, Rossandra, eu não sei se em alguma das outras lives que eu não tenha escutado foi falado. Em janeiro deste ano, foram formados 12 engenheiros geólogos na Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha-Mocoripe. Isso talvez seja uma das notícias mais importantes para uma live desse tipo, para a discussão. Tá? Então, parabéns, eu acho que tem que se dar aos 12 novos colegas e aos 15 professores responsáveis. Conheço uma boa parte dos professores pela excelente formação dessa moçada. E que se consiga emprego, seja no Vale, ou seja onde for, para esses profissionais que desenvolvem trabalhos também. A Federal do Vale está com mestrado nessa área geológica e desenvolvendo seus trabalhos. Entendo que uma regra simples para a sustentabilidade da mineração no Brasil, bem rápido eu termino, é o cumprimento das leis vigentes, o que deve ser fiscalizado e monitorado pelo governo e todos os órgãos interessados. Por exemplo, cumprir determinações tipo a norma regulamentadora 22 para os trabalhadores e quais são as medidas para o fechamento de mina, desde o início para a comunidade conhecer o hoje, o que vai ser o seu amanhã. Tudo isso está na lei, são portarias, mas muitas vezes as pessoas se esquecem disso, ou não são fiscalizadas. Uma ação fundamental para o aproveitamento da sustentabilidade que seria essa participação de todos, e me parece que um aspecto extremamente importante de sentar na mesa e discutir, Rossandra, e você, convidando lideranças também
desses outros setores é como se fazer que aqueles que são donos desses direitos minerários, seja o requerimento de pesquisa, seja o alvará de pesquisa, que são interessados em fazerem a mineração, mas principalmente aqueles que têm concessão de lavra, de como articular com cooperativas de garimpeiros, ou de outras empresas mesmo, para o aproveitamento, seja dos seus estéreis na lavra, seja dos seus rejeitos, seja a possibilidade, inclusive, de ceder partes das suas concessões, ceder dentro de entendimentos. Isso acontece, tem acontecido em vários lugares. Ceder partes do seu empreendimento para outras atividades que sejam desenvolvidas. Porque senão cada um fica dono do seu território, o bem é da União, mas fica um dono que fecha aquilo ali e ninguém mais pode usar. É o como, obviamente, conversando, discutindo, seja com esses que são donos de direitos minerários, seja com as cooperativas. E aí, terminando, né, eu gostaria que fosse extremamente importante se avaliar o aproveitamento também nessa região, ter uma agricultura forte, uma pequena agricultura forte, o aproveitamento para a rochagem e remineralizações das rochas que aí existem. E, para encerrar, eu gostaria de dizer que a régua que se deve ter para medir a sustentabilidade da mineração é a qualidade de vida dos trabalhadores, da comunidade, nos territórios, e a contribuição para um desenvolvimento justo, sustentável, para a soberania do país. São questões simples, mas que é necessário sentar para debater e discutir. É isso. Muito obrigado. Cláudio, muito obrigado pela sua participação. Eu vou pegar aqui uma fala, deixa eu pegar aqui um comentário, tá? Nossa, o senhor Cláudio Scria, além da fisionomia, a dicção também lembra o saudoso do Enzo. O Enzo foi uma pessoa importantíssima em Araçuaí, né? Então, registrar tá aí na tela. Nossa, o senhor Giovanni de Almeida, lá de Araçuaí, tá? E o que você fala, como a sua fala final, remete ao que a professora Simone falou, né? A transformar Lajeado em uma cidade inovadora, ampliando a qualidade de vida e o conhecimento dos seus cidadãos. Esse tem que ser a busca de um novo Vale Jequitinhonha, né? É possível esse minério proporcionar essa transformação? Em que escala? Essa é uma pergunta, é um desafio, né?